Olá, muito bom dia. O pontificado do Papa Francisco marca, sem dúvida, a história do ano de 2013. As primeiras palavras, os primeiros gestos, rapidamente geraram surpresa e fascínio, gerando também um crescente debate em torno do alcance deste pontificado, cujo programa, podemos dizer, está escrito nesta exortação apostólica Alegria do Evangelho, e que agora queremos analisar este pontificado com o professor Adriano Moreira. Cumprimento, muito bom dia. Obrigado por estar neste programa 70x7. Professor Adriano Moreira, já o disse aqui neste programa que ficou muito agradavelmente surpreendido com a eleição deste Papa, pela escolha do nome Francisco. Esse fascínio perdurou nestes meses de pontificado? Sem dúvida nenhuma, eu fiquei mais que satisfeito, fiquei emocionado, porque nunca tinha acontecido na história da Igreja. E o São Francisco é uma boa inspiração para a época que estamos a viver. E depois está muito de acordo, certamente, senão ele não escolheria o nome, com a sua experiência de pastor, de bispo, depois de cardeal, porque ele cresceu e certamente foi apurando, apoiado na sua fé, a compreensão do mundo em que vivia. Ele viveu num dos mundos pobres que nós temos. Eu, se bem me recordo, foi o Stefan Zweig que disse uma vez que ali nem a natureza, nem os homens tinham chegado à maturidade. E é desde logo curioso como, vindo do fim do mundo, como ele disse, as mensagens estão a chegar a todo o mundo. E analisaremos essa capacidade que o Papa tem demonstrado. Esse fascínio inicial, ele perdurou? O Papa foi comprovando nas mensagens, nos gestos? Até agora, com certeza, e espero que seja crescente, mas gostava de insistir que ele cresceu num meio onde compreendeu a necessidade que há de dar efetividade a um princípio que foi do concílio, que era a proeminência dos pobres. E que eu me recordo muito bem de ter até adotado isso como doutrina da democracia cristã em Portugal, e na altura não foi considerado uma afirmação que merecesse uma grande atenção. Nós estávamos a caminho do neorriquismo que nos levou às circunstâncias em que estamos hoje, mas, naturalmente, ele é da região onde nasceu a geografia da fome, que teve tanta importância, e a região que criou tantas inquietações à Igreja com a teologia da libertação, por exemplo, tudo expressões que chegaram a levar ao risco de haver uma dissidência. Bom, e vê-se que ele, que foi atacado, criticado, designadamente pelo país onde viveu, manteve uma serenidade total perante a deturpação e até a invenção da imagem que lhe queriam atribuir. Depois ele faz uma coisa que é muito franciscana, que é rezar pela conduta. Os exemplos, proceder de certa maneira, mostrar-se de certa maneira, que era um talento do São Francisco. Lembra-se aquele passeio que ele dá na feira, que não diz palavra, e perguntam-me, mas então vinhamos pregar? Disse, já preguei. Era o exemplo da simplicidade e da união com as necessidades da população. E ele está a dar esse exemplo. Naturalmente, num período muito difícil, em que nós sabemos que a diminuição dos fiéis é enorme, há mesmo o risco de se transformar em minoria na Europa em que nós vivemos, e, sobretudo, numa época em que a região que foi considerada a mais rica do mundo, afluente, consumista, substituiu o crédito dos valores pelo crédito do mercado. E este é o combate que ele levantou e é um dos aspectos em que ele vai ser, mais uma vez, objeto, como é costume,
de alguma reinterpretação do que diz e que não corresponde àquilo que ele efetivamente queria dizer. Mas ele é suficientemente experiente e com autoridade suficiente e visão suficiente para enfrentar esse risco também de que as palavras, porventura, sejam deturpadas, e hoje o risco é muito grande, como sabe, porque se os meios de comunicação resolvem interpretar alguma afirmação, sobretudo original ou nova, que tenha sido feita, o risco de que se multipliquem os sentidos é muito grande. E as palavras têm esta duplicidade. É que umas vezes são submissas e outras vezes são subversivas. E a interpretação das palavras que o Papa diz nos seus discursos, nos documentos que já publicou, rapidamente se chega a uma dupla perspectiva sobre elas. Ou que são o que é o essencial do Evangelho, portanto, a doutrina da Igreja de sempre, ou uma novidade muito grande que agora o sucessor de Pedro está a proclamar. Estaremos aqui, de facto, em duas perspectivas que se opõem? Eu acho que não. Aquilo que está a acontecer é que o Papa está a compreender, e já compreendeu muito bem, que o mundo mudou. E a grande parte das instituições que têm responsabilidades públicas ainda não assumiram a necessidade de reverem a sua visão do mundo e da vida. Isso a Igreja acontece Católica, mesmo com os partidos. A Igreja Católica não tinha até este pontificado feito essa revisão? De algum modo já tinha feito. Embora, em algumas vezes, com muita dificuldade, sobretudo com aqueles movimentos da América Latina, em que passou realmente grandes dificuldades para evitar a cisão que se esperou, chegou a esperar-se que ia haver essa cisão, mas progressivamente tem que enfrentar a mudança do mundo e não pensar que pode recolher-se a um convento a meditar em si própria e não na sociedade que espera por ela. E eu creio que nós temos neste momento, mesmo em Portugal, bispos com uma juventude e uma capacidade de visão da mudança do mundo que podem acompanhar com autenticidade a doutrinação do Papa Francisco. E, sobretudo, dar valoração ao tal imperativo que veio do Concílio da preeminência dos pobres em relação à Igreja. Também, enfim, numa afirmação que o Papa foi repetindo, a rejeição de uma economia da exclusão, nessa, enfim, afirmação forte, esta economia mata. Sabe que neste nosso Ocidente apareceu uma espécie de credo do mercado. Põe os valores absolutamente de lado. E esse credo do mercado é apontado como dando superioridade a valores instrumentais, à eficácia, porque Deus recompensará os melhores. Bom, ora, uma economia destas é uma economia que mata, que é o que diz o Papa. E, por consequência, ele o que está a pedir é uma ética para a vida económica, mesmo para o mercado. E não é preciso ser revolucionário, entender isso no sentido de um apelo a uma intervenção revolucionária, para compreender que o mercado sem regras faz com que o credo do mercado ponha de lado a escala dos valores. E julgo que essa é uma das debilidades muito grandes do Ocidente. É certamente uma razão a considerar na diminuição da influência da Igreja, curiosamente numa época em que as estatísticas revelam um apelo crescente à transcendência. Ora bem, a autenticidade é o remédio. E a autenticidade é o que está nas palavras do Papa. É um apelo à transcendência, não tanto um apelo à instituição do transcendente. Não à instituição, é isso. E isso não pode ser ignorado. Mas há uma arma para isso indispensável, que é o poder da palavra. E eu acredito nisso. Acredito
que o poder da palavra é capaz de ganhar a palavra do poder. E mais de uma vez aconteceu isso na sociedade. Que tantas vezes as modificações começaram por factos insignificantes, quase inesperados. Por exemplo, a Guerra de 14/8 começou por quê? Mataram um príncipe. E depois morreram 20 milhões de pessoas. Pronto. Essas coisas são assim. Daquilo que se vai apercebendo e interpretando na história, nas análises sociais, a palavra do Papa é uma palavra global. O seu discurso, vindo, lá está, do fim do mundo, atingiu a força da globalidade, na sua opinião? Bom, ele ainda tem passos para dar, porque ele neste momento, usando a linguagem dos juristas, recebeu a herança e não foi a benefício de inventário. E quando a herança não é a benefício de inventário, não vem só o ativo, vem o passivo também. E, portanto, ele está a dar grandes exemplos no sentido de reformar o Vaticano, digamos assim, e isso vai ser uma tarefa que vai levar tempo. É o desafio maior deste pontificado? Eu penso, não sei se é o maior ou não tenho informação suficiente, mas se nós temos um Papa emérito que dá o exemplo de declarar a sua fraqueza, já não é capaz, o cargo e o encargo ultrapassam a sua capacidade, é uma grande demonstração de coragem, de dedicação, mas ao mesmo tempo dá-nos sinal de que a herança não é benefício de inventário. A herança é uma herança pesada. Com certeza, não vou nem sequer tentar determinar ou definir, mas basta-me isto para saber que ele está a enfrentar uma herança pesadíssima. Dando o tal exemplo franciscano, da simplicidade, da compreensão do povo, da pobreza que está a envolver tantas regiões do mundo e, portanto, espero que a sua ação, a pouco e pouco, vá conseguindo repor uma escala de valores que consiga dominar o crédito do mercado, que é aquilo que, no fundo, está a ser dominante no mundo em que nós vivemos. Diante dessa necessidade de reforma, as palavras do Papa desafiam a uma desinstalação. Ir às periferias. Poderíamos pensar, se é para reformar, então vamos lá ao centro, ao Vaticano, e tratar da reforma. Mas as ordens do Papa são outras. Começam por aí? Começa pelas periferias? Ele não esquece que a sua palavra é dirigida ao globo e de pregar a todas as criaturas. É o que ele tem que fazer. Ele não pode abandonar isso. E basta o exemplo do antecessor, a fadiga, para pensar o fardo que ele assumiu. E, portanto, não se pode ter a certeza de que a simples intervenção dele vai ser suficiente para repor, enfim, os valores como ele desejaria. Mas os poucos meses de exercício, eu julgo que já fazem crescer a esperança de que as coisas possam voltar a subordinar-se aos valores que identificaram não apenas o Ocidente, mas que, para além de tudo aquilo que também erradamente o Ocidente fez e praticou, e que nós também não recebemos o benefício de inventário, também temos que assumir isso, que isso possa vir a ter influência. E é por isso que estas reuniões entre as várias religiões, a procura do tal paradigma comum, eu acho uma tarefa da maior importância. E que não deve ser abandonada, deve ser apoiada, e aceitando aquela afirmação que se vulgarizou de que se não houver paz entre as religiões, não haverá paz no mundo. Numa metodologia muito jesuítica e deste Papa Francisco, será comungará desta opinião de que a centralidade de Jesus Cristo
Sim. A desinstalação, o anúncio, o ir às periferias. Isso. E depois a rejeição da economia da exclusão serão as 3 ideias-chave deste pontificado? Eu acho que sim, mas acho que neste momento, para mim, a última é a mais importante de todas. Nós estamos, de facto, num capitalismo explosivo. Será mais importante para o Papa também, na sua opinião? Eu também penso, e nas frases dele, é evidente isso. E, sobretudo, deve ter peso no espírito dele o ambiente em que ele nasceu, cresceu e exerceu a sua função de pastor, porque são regiões que foram muito submetidas à exploração económica, em que as políticas exclusivas foram políticas dominantes, algumas com regimes políticos que fazem lembrar as brutalidades que foram a própria colonização naquela época e, portanto, isso não deve levar ninguém a surpreender-se a que o Papa considera esse ponto como um ponto fundamental. Como é que analisa possíveis tensões que possam existir entre quem desejaria uma reforma imediata, feita com grandes sinais, com grandes tomadas de posição, e essa forma de anunciar e de transformar que o Papa vai levando por diante? Bom, eu penso que o que ele está a fazer, acreditando no poder da palavra, é o método que há a seguir. Porque, no fundo, é aplicar o mesmo que se faz com o pecador. Procura-se chamar e procura-se que ele readopte os seus valores. E isso é o que o Papa está a fazer. Eu não espero que ele faça coisas revolucionárias, incitamentos. Não. Ele vai continuar como o São Francisco, se for possível, a dar a volta até sem falar, dando só o exemplo, que já serve de pregação. Sendo, de facto, claramente irrealistas, enfim, essas expectativas de uma revolução, a própria existência da expectativa não poderá ser prejudicial ao pontificado do Papa Francisco? Bom, nós nunca sabemos. Nunca sabemos. E porque, sobretudo, o processo social é cada vez mais complexo. E até devo dizer que todos nós falamos em globalismo, que nos fica bem para mostrar a nossa cultura, usar a palavra. Mas conhecer as variáveis, as redes, as interdependências e o consequencialismo de tudo isto no globalismo, nós sabemos pouco ainda. Ignoramos muito. E, portanto, fazer prognósticos a esse respeito, como eu disse a outro propósito, acho uma audácia. Mas o que não é uma audácia é ver se aquele homem está a agir de acordo com os seus valores. A autenticidade. Que isso é que é o fundamental. E ele está a agir com a autenticidade. O meu nome será Francisco. O comportamento está a ser Francisco. Isso chama-se autenticidade. E segundo alguns comentaristas que já têm chegado, enfim, ao meu conhecimento e ao seu certamente, anunciam-se riscos grandes para esta autenticidade que o Papa está a mostrar. Mas ele não se vai desviar disso. A fé dele é suficiente para não se desviar disso. O livro que há pouco referiu, a lista de Bergoglio, conta episódios em que o Papa não temeu colocar em risco a própria vida na Argentina. Algo semelhante se poderá passar neste pontificado? Pelos sinais que vamos tendo de alguns comentadores, por vezes, o pressupor influencia. E, portanto... O admitir a possibilidade. Isso influencia. Mas espero que isso não aconteça. Aconteceu com o João Paulo II, não é verdade? E o João Paulo II, neste aspecto, não teve que ter a intervenção que ele está a ter. E se o Paulo II correu o risco que correu e não tinha que enfrentar este problema, não enfrentou, não foi tão necessário,
como este momento é... A reforma da Igreja, refere-se à reforma da Igreja. Da Igreja e da pobreza do mundo. E da pobreza do mundo. De uma economia instalada. Da economia instalada a que ele se refere. Ele é evidente que ele que respondeu ao chamamento para ser sacerdote também está sempre à espera do chamamento quando tiver que acabar a sua passagem pelo mundo. O professor Adriano Moreira está a apresentar por estes dias um novo livro. Sim. Memórias do Outono Ocidental, um século sem bússola. Este Papa Francisco poderia ser, ou está a ser, a bússola que o Ocidente não tem? Ele está a procurar que se torne a usar a bússola. Porque ele, no que respeita à doutrina propriamente aos princípios, tem que se dizer, como se dizia antigamente, non nova sed noviter. Porque os princípios são os mesmos. Ele o que está a combater é o abandono dos princípios. E isso é que é a tarefa dele. E essa tarefa pode ter, eu devo dizer que até o título foi-me sugerido que alterasse, que pusesse a decadência. E eu disse, não, temos ainda muito a fazer para evitar isso. Agora que estão a cair folhas, estão. Por isso é o outono. Por isso é o outono. O outono do Ocidente. E espero que se consiga inverter esta marcha e que se consiga pôr o diálogo no lugar do confronto, pôr o respeito no lugar da tolerância, que isso é absolutamente necessário, não é verdade, e pôr a paz no lugar do combate. E uma das razões que me leva a isto é o facto de terem outra vez, que nós também fizemos isso em algumas ocasiões, por exemplo, no tempo das cruzadas e das reconquistas, trazer Deus para o campo de batalha. O que está a acontecer. Não é para o campo de batalha que é preciso chamar pelos valores. É para a paz que é preciso chamar pelos valores. E eu penso que a intervenção dele vai ser importante e que eu escuso de insistir num conceito que ponho lá no meu livro para animar os nossos portugueses. Quando chegámos à Índia foi sem bússola, mas precisamos de bússola. Seremos capazes de nos orientar também sem bússola agora? Não. Desta vez penso que não. É necessária. Um outro livro, uma breve referência a esta exortação apostólica do Papa Francisco. Atreveria a perguntar desta forma. Está aqui uma bússola? Está. Eu estou a ler com a maior atenção. Não quero desde já começar a fazer opiniões sobre o documento que considero da maior importância. Da maior importância. Mas aí já se começa a repor a bússola. É o que ele está a fazer. Eu julgo que é assim que ele está a agir. E esperemos que assim continue. Assim continue. Professor Adriano Moreira, agradeço ter analisado connosco o pontificado do Papa Francisco que quisemos propor-vos neste programa 70 × 7. Votos de bom domingo, uma ótima semana. Até de hoje a 8 dias, se Deus quiser.